Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje abordaremos as instalações prediais elétricas sobre os pontos de iluminação. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever. E você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando nesse vídeo. Nessa série nós não estaremos abordando especificamente o uso de software, mas sim os conceitos que envolvem o desenvolvimento desse tipo de projeto. Caso esse conteúdo lhe agregue valor e você curta esse tipo de conhecimento veiculado aqui através desses vídeos, você pode estar comentando abaixo também. Mas vamos lá! A gente tendo encerrado as tomadas, tanto as tomadas de uso geral como as tomadas de uso específico, dando sequência a gente tem também os aparelhos de iluminação. Com relação aos aparelhos de iluminação, os pontos de iluminação, as luminárias, elas buscam basicamente filtrar e direcionar a luz, evitar ofuscamento e servir como elemento de decoração. As luminárias podem ser classificadas como de sobrepor, de embutir, para lâmpadas incandescentes, fluorescentes, de vapor de mercúrio ou sódio, refletores, globos, plafonier, candelabros, luz semi-indireta e etc. De acordo com as prescrições gerais da NBR 5410, os equipamentos de iluminação instalados em locais molhados ou úmidos devem ser especialmente projetados para este uso, de forma que, quando instalados, não permitam que a água se acumule em seu condutor, porta-lâmpadas ou outras partes elétricas. Aqui eu coloquei o exemplo de kit de iluminação de gravação, estúdio de gravação, que o pessoal às vezes usa, inclusive, algumas luminárias móveis para fazer ali a iluminação de 3 pontos, geralmente para gravação. Mera curiosidade, mas vamos dar sequência. Eu acabo utilizando 4 pontos por mera curiosidade. Aqui os equipamentos de iluminação devem ser firmemente fixados de acordo com a norma, e a fixação de pendentes em especial deve ser tal que as rotações repetidas no mesmo sentido não possam causar danos aos meios de sustentação. A sustentação ela não pode ser efetuada por intermédio dos condutores de alimentação, e um vínculo isolante deve estar separando as partes metálicas de seu suporte. Só tirar aqui o marca-texto, que daí volta a ficar o ponteirinho mais fácil de ser visto, e a quantidade de pontos de tomadas e suas potências e sua distribuição no edifício devem ser obtidos mediante um projeto específico de iluminação. A potência a ser instalada é calculada em função da área do compartimento, do tipo de luz, do modelo da luminária, do tipo de pintura nas paredes e do fator de manutenção. Aqui o exemplo para o pessoal fixar pendente geralmente é colocar essa travessa de ferro zincada. Esse ferro zincado, essa imagem, tanto do de baixo quanto do de cima, é o passo a passo da instalação do pendente ali do pessoal da Leroy Merlin. Daí foi de lá que eu tirei essas imagens. Dando sequência aqui, a gente tem os sistemas de iluminação. Aqui é do livro do Roberto de Carvalho Jr., onde a gente tendo ali a iluminação direta, a totalidade do fluxo luminoso emitido é dirigido sobre a superfície a iluminar. Ela evita grandes perdas por absorção no teto e paredes, mas produz grandes sombras e encadeamento. Já a iluminação semidireta, a maior parte do fluxo luminoso é dirigido para a superfície a iluminar, 60% a 90%, e o restante é dirigido noutras direções. Neste caso, o contraste sombra-luz não é tão acentuado quanto no sistema de iluminação direta. A gente tem a iluminação difusa ou mista. Aí, neste caso, o fluxo luminoso distribui-se em todas as direções e não há praticamente zonas de sombra nem encadeamento. Uma boa parte do fluxo luminoso chega à superfície a iluminar por reflexão no teto e paredes. Iluminação semi-indireta, cerca de 60% a 90% do fluxo luminoso é dirigido para o teto, evita praticamente o encadeamento, tem a desvantagem de proporcionar um baixo rendimento luminoso devido às elevadas perdas por absorção no teto e paredes. Já, por último, a iluminação indireta. Nesse tipo de iluminação, 90% a 100% do fluxo luminoso é dirigido para o teto.
ela anula o encadeamento, tem um rendimento luminoso muito baixo devido às elevadas perdas por absorção no teto e parede. Por outro lado, é indireta e ela fica mais macia e causa menos ofuscamento pelo brilho. Dando sequência, a gente tem aqui alguns exemplos. Quando a gente tem a iluminação aqui segundo a dispersão de luz, a luminária comum, daí eu coloquei o exemplo aqui em cima, ela tem a distribuição uniforme de luz em todos os sentidos, podendo ser instalada em série ou isolada. Deve-se evitar esse tipo de iluminação em ambientes de pé direito baixo devido ao risco de ofuscamento. Por outro lado, a gente tem aquela luz que ela é direcionada, como por exemplo ocorre em museus. Essa luminária, ela emite um facho de luz focada e direcionável, indicada para criar um ambiente mais privativo ou dar destaque a um objeto. Deve-se evitar direcionar a luz na direção à altura dos olhos de quem passa, é claro, também. A gente tem iluminações que são decorativas, às vezes são escultóricas, como essa daqui. Aquelas esculturas, né, que a gente tem de fibra, daí ela é iluminada, que é o exemplo aqui. Esse tipo de luminária decorativa, escultórica, ela tem a principal função de decoração estética, podendo ser o foco principal de um ambiente ou ajudar, inclusive, a criar um determinado ambiente. A gente tem um exemplo aqui de uma sala com iluminação indireta, que é uma forma de iluminação macia que não agride aos olhos e cria um ambiente calmo e aconchegante. Fora isso, quando a gente tem principalmente escritórios, locais de trabalho, a gente tem a luminária com refletores e aletas parabólicas, as luminárias parabólicas. Esse tipo de luminária é muito comum em locais de trabalho e estudo. Desenvolvidas para lâmpadas fluorescentes, elas distribuem bem a iluminação pelo ambiente, produzindo um excelente conforto visual, evitando reflexões diretas ou indiretas nos olhos ou aparelhos como telas de microcomputadores e televisão. Com relação aos tipos de lâmpadas, elas podem ser, pelo menos aqui hoje em dia, no Brasil, no momento que estou gravando esse vídeo, podem ser incandescentes, halógenas, dicróicas, multivapores, LED, fluorescentes. Cada tipo de lâmpada atende a uma iluminação específica. O uso do espaço deve ser considerado, também as luzes diretas e indiretas e a questão do consumo. Com relação ao uso do espaço, o ambiente do projeto ele determina o tipo de iluminação. Fontes de luz natural também devem ser consideradas. Já as luzes diretas e indiretas, quando a gente tem a distribuição dos pontos de iluminação, é possível conjugar tanto as luzes diretas quanto as indiretas entre diferentes tipos de luminárias, até mesmo não somente para a cenografia, mas para o conforto do uso de determinado espaço. Tem também a questão do consumo, que envolve a gente avaliar por quanto tempo as luzes ficam acesas sendo utilizadas, qual a durabilidade desse tipo de lâmpada e também qual que é o consumo dela. E com isso a gente consegue estar avaliando melhor a questão até mesmo de custo-benefício. Com relação à lâmpada incandescente, a gente avaliando aqui, ela inclusive não é mais comercializada aqui no Brasil, mas ela tem a sua história, a sua importância também. A incandescente, que eu coloquei a fotinha aqui, elas foram os primeiros modelos que permitiram usar a eletricidade para a geração de luz. Por isso, elas acabaram se consolidando durante muito tempo como as mais populares no Brasil e no mundo. Mas a Portaria Interministerial 1007 do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, daí ela fixou em dezembro de 2010 índices mínimos de eficiência luminosa para a construção, importação e comercialização das lâmpadas de uso geral em território brasileiro, definindo cronogramas para a substituição das incandescentes por modelos mais eficientes como as lâmpadas LED. As lâmpadas incandescentes acima de 75 watts deixaram de ser comercializadas em 30 de junho de 2014. As lâmpadas de 25 a 75 watts deixaram de ser produzidas no dia 30 de junho de 2015 e deixaram de ser comercializadas em até 30 de junho de 2016. Desde 2016 a gente não tem mais as lâmpadas incandescentes sendo comercializadas, fabricadas aqui no Brasil. Isso de acordo com esse artigo do governo, que se quiser estar lendo na íntegra, aqui eu trouxe de forma resumida, daí você pode estar acessando esse site também. Agora, com relação às outras demais lâmpadas, os tipos de lâmpadas que a gente pode utilizar,
tem também a lâmpada halógena. A lâmpada halógena, ela é um tipo de lâmpada incandescente. Ela também tem um filamento de tungstênio igual à da incandescente comum. Porém, o bulbo dela é preenchido com gás halógeno, geralmente bromo ou iodo. Ela é parecida com essa daqui, mas fora isso, ela tem esse gás halógeno dentro dela, basicamente. Agora, a gente tem a lâmpada dicróica, aqui eu, inclusive eu deixei o tipo, tipologia ali, de tanto da parte de base da lâmpada onde rosqueia, pode ser rosca, pode ser a baioneta que ela tem aqui completamente liso, mas tem um botãozinho, um clipe ali de pressão, que daí você só engata e ele expande no clipezinho. E a gente tem o de pino também, que é só de a gente encaixar, ele já vai estar ativando, ligando a lâmpada. E a gente tem os tipos de bulbo também. Às vezes a gente tem esse bulbo que é chamado de superlux, a gente tem esse bulbo fantasia, a gente tem o bulbo que o pessoal chama de espelhado, e a gente tem o padrão, a gente tem o standard, que é o mais comumzinho. Continuando aqui, isso aí em relação ao formato dele, dos bulbos, dessa parte aqui que é de vidro ou plástico hoje em dia também. E a gente tem a base, que pode ser desses diferentes tipos aqui no Brasil. Esse aqui de pino é bastante utilizado, principalmente com as fluorescentes, né? Inclusive essa última aqui. Mas continuando, a gente tem as lâmpadas dicróicas. E a dicróica ela é uma lâmpada halógena que possui um refletor usualmente feito de vidro coberto por um revestimento de material dicróico. Esse revestimento dicróico reflete toda a luz visível, mas permite a passagem dos raios infravermelhos e ultravioleta. Mais de 60% desses raios são irradiados para trás e para os lados dessa lâmpada, em vez de seguirem diretamente para a frente, junto aos raios de luz visível. Essa característica oferece proteção para os objetos sensíveis à luz ou ao calor, como pinturas valiosas, desenhos ou tecidos. Já as lâmpadas multivapores, geralmente utilizadas em postes de iluminação pública, ela é usada por ser mais eficiente e durável e gera menos calor do que as incandescentes comuns e halógenas. Ela oferece reprodução de cor superior às lâmpadas de vapor de sódio e de mercúrio. Supera em brilho e intensidade as fluorescentes, possibilitando direcionar melhor a luz. É amplamente utilizada na iluminação de lojas, especialmente de vitrines, e grandes áreas como estádios de futebol, ginásios de esportes, praças, fachadas e monumentos na iluminação de destaque e até mesmo em residências finas. Porém, ela tem o inconveniente de requerer muito tempo para acender quando quentes. Não sei se você já percebeu, quando acidentalmente vai que tenha acontecido de sem querer apagar a luz, seja por uma falha na transmissão da energia elétrica ou por qualquer outro motivo, se você desligar essa iluminação com essa lâmpada multivapor de sódio ou de mercúrio, ela desliga, mas ela ainda estava quente, porque ela estava em uso até poucos momentos atrás. Se a luz voltar, aí a iluminação pública não vai voltar imediatamente, porque enquanto ela estiver quente, ela não volta a se acender de novo. Então ela tem esse pequeno inconveniente, apesar das várias vantagens que ela apresenta, inclusive na parte principalmente de durabilidade, já que ela vai ficar ali provavelmente iluminando vias públicas. Fora isso, também a gente tem as lâmpadas LED. O LED, ele é um diodo emissor de luz, tem aqui a sigla dele em inglês, ele é de tamanho reduzido e apresenta boa taxa de luminosidade. As lâmpadas de LED, elas são eficientes porque elas produzem a mesma quantidade de lumens com muito menor gasto energético. Para gerar o equivalente a 1.300 lumens, basta uma lâmpada de LED de 20 watts, equivalente à luz gerada por uma incandescente de 70 watts. Outra grande vantagem é que sua emissão de calor é praticamente nula e sua durabilidade pode chegar a ser de 25 vezes maior do que a de uma lâmpada comum. Continuando, aqui a gente tem as lâmpadas fluorescentes. Elas funcionam de maneira semelhante às do tipo neon, são compostas por um vidro coberto por material à base de fósforo e dentro há gases inertes a baixa pressão que se ionizam quando é aplicada uma corrente elétrica gerando luz. Elas possuem alta eficiência, boa aparência e baixo consumo de energia. Estão sendo, no entanto, substituídas por LED, que possuem maior durabilidade e menor consumo. Aqui são imagens de lâmpadas fluorescentes da Philips.
Aqui eu tenho uma tabela, eu trouxe uma tabela do Roberto de Carvalho Júnior, do livro dele de Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura, trazendo um resumo das potências em watts e a vida média útil de cada uma dessas iluminações, dessas luminárias, desses tipos de lâmpada que eu estava comentando. Tem aqui as vantagens e desvantagens e algumas observações. Por exemplo, aqui a gente ainda tem, essa tabela não é tão recente assim, mesmo o livro ele tendo edições mais recentes, a tabela não foi atualizada ainda, por isso a gente ainda tem incandescente que não é mais comercializada, mas às vezes em edifícios mais antigos ela ainda está ali em uso. Quando ela queimar, talvez o pessoal troque, talvez por uma lâmpada LED inclusive. Daí por conta disso, na tabela, ela também tem ainda as potências em watts, que a incandescente era comercializada, não é mais aqui no Brasil, e qual que é a vida média útil dela. Daí as vantagens e as desvantagens, antes ela era a mais popular, daí devido ao reduzido custo, daí a gente tinha a vantagem, a baixa eficiência, a desvantagem dela, no entanto, seria a baixa eficiência, e tem observações com relação a ela, ligação imediata, sem necessidade de dispositivos auxiliares, e a gente tem isso para cada uma dessas tipologias de lâmpada. Tinha comentado em relação a não terem atualizado a tabela, porque, por exemplo, a LED, que tem essas potências em watt, tem uma vida útil absurdamente maior em relação às demais, ganha até mesmo do tempo de vida útil daquela vida média das lâmpadas de iluminação pública, de 18.000 horas de vida média, e a LED ela acaba tendo uma vida média muito superior, muito maior. Tem baixo consumo de energia, maior vida útil, robustez, praticamente não tem liberação de calor, mas como desvantagem, aqui segundo a tabela, ela tem a desvantagem da fiabilidade devido a disparidades na qualidade dos dispositivos, preço muitíssimo mais elevado. Por conta disso, ela tem a qualidade razoável com relação a um preço bastante alto. Só que hoje em dia, por a incandescente ela não existir mais disponível para a utilização aqui no Brasil, a LED, aos poucos, através dos tempos, ela foi se tornando mais em conta, mais acessível. Então, esse tipo de desvantagem, talvez hoje, seria no máximo em relação à fiabilidade. Mas a fiabilidade tem a ver com qual que é a marca, e se você estaria adquirindo uma que de repente fosse gato por lebre, por exemplo. Seria mais nessa questão. Mas fora isso, ela hoje em dia ela tem um custo muito menor do que, por exemplo, 10 anos atrás, que de certa forma envolve exponencialidade de desenvolvimento de tecnologias que a gente tem hoje em dia. Daí a LED, por conta disso, hoje é mais acessível. Aqui eu deixei grifado uma leitura recomendada. Eu trouxe a maioria das imagens do livro do Roberto de Carvalho Júnior. Fora isso, eu trouxe várias imagens de alguns lugares que comercializam esses produtos, essas luminárias, esses espelhos, essas tomadas. A simbologia gráfica que é utilizada, inclusive, não sei se deu para reparar, mas na própria planta que a gente estava calculando as tomadas de uso geral, elas seguem essas simbologias da IEC, inclusive porque a NBR, que cuidava disso aqui no Brasil, foi cancelada e foi adotada a IEC no local em relação à simbologia e representação gráfica. E fora isso, é claro, a gente utilizou a maioria das informações da NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão, cuja leitura é recomendada se você quiser se aprofundar um pouquinho mais aqui sobre o conteúdo que a gente estava vendo hoje. Se esse conteúdo ele lhe agrega valor, mesmo não sendo de apertar botõezinhos em software, eu peço para que você comente abaixo, até mesmo para eu saber se eu devo estar trazendo mais conteúdos como este para você. Mas nos vemos na próxima então.